Agora na Ipanema, Minuto Educação. Patrocínio Colégio Ser, do berçário ao pré-vestibular, o melhor para os melhores. Neste Minuto Educação, nós temos a presença do professor Fabrício César, professor de Linguística, formado na Federal de São Carlos e que é professor no Colégio Ser Poliedro. Professor, o que nós podemos esperar? E o senhor falava num outro programa, num outro Minuto Educação, sobre a questão da cidadania, né? O se sentir cidadão, atitude cidadã, nessa condição de que nos textos a serem produzidos pelos alunos na área de linguística, na área de redação, ele sempre tem a intervenção daquele cidadão na solução do problema. Como é que alguém tão jovem consegue se sentir cidadão, se posicionar como cidadão? Essa é uma questão extremamente interessante e inteligente, porque quando a gente pensa num jovem de 16, 17, 18 anos prestando vestibular para o Enem, essa dificuldade de se incluir nessa sociedade que está em transformação. Estamos vivendo uma sociedade com boas transformações, né? A olhos vistos, né? Nas questões anteriores, como intolerância religiosa ou a questão de gênero, ou mesmo questões que estão aparecendo e surgindo no nosso Brasil cotidiano, como um dos exemplos, uma das questões mais claras esse ano é a questão do sistema prisional brasileiro, né? É um tema forte, onde você teria que pensar sobre como o Brasil, como o governo, como a sociedade organizada e como o próprio cidadão poderia intervir nisso. Né? Apresentando solução, ou mesmo fazendo paralelos culturais, estudando outros países, outros sistemas prisionais. Usando de história, de geografia, quer dizer, a área de linguística ela abrange todo o seu conhecimento e você vai usar a técnica da linguagem para traduzir tudo aquilo que você tem em todas as áreas do conhecimento? É isso mesmo, a redação ela abrange e conversa, dialoga com todas as áreas. É fundamental a utilização dos seus ensinamentos em geografia. Os conhecimentos em história, você coloca durante um texto, em filosofia, um grande pensador. Claro que o Enem ele não cobra tanto isso como provas da Unicamp ou provas principalmente da FUVEST. O Enem você não precisa ser tão argumentativo, tão incisivo, tão opinativo. Você pode ser mais expositivo, então você pode pegar um exemplo cotidiano, né? Um exemplo prático da sua vida cotidiana e colocar dentro da prova, conquanto você tenha consistência argumentativa. Você não pode se perder. Aluno que não lê e não escreve muito, consegue um bom resultado no Enem? Dificilmente. A leitura ela é fundamental para a boa escrita, né? Não tem como você escrever bem se você não ler bem, né? Você pode escrever, obviamente, né? Mas a maioria dos argumentos vão estar no senso comum, que é aqueles argumentos normais, comuns, que todo mundo fala, que a mídia reproduz. Agora, a questão do Enem, como é a cobrança? Lembrando a primeira pergunta feita no programa, né? Por você, Francisco. A questão é, se é pela formação cidadã, você precisa, de alguma forma ou de outra, ler o mundo. E essa leitura crítica é que vai fazer toda a diferença na hora do vestibular. Muito bem, nós ouvimos o professor Fabrício César falando a respeito de linguística, o Enem, os principais vestibulares desse país e o olhar que você tem que estar se preparando para fazer este importante ingresso, esse importante teste que é o Enem do seu conhecimento geral. Muito bem, nós voltamos no próximo Minuto Educação, falando um pouco mais de cada tema, de todas as áreas do conhecimento para você aqui no Jornal da Ipanema. Minuto Educação. Patrocínio Colégio Ser, do berçário ao pré-vestibular, o melhor para os melhores.